Então, pessoal, vamos lá. Dar início agora à nossa aula introdutória de Revit. O Revit, que é uma ferramenta desenvolvida pela Autodesk, mesma desenvolvedora do AutoCAD, mas que tem um direcionamento voltado para BIM, que vem de uma sigla em inglês, né? Building Intelligence Modeling, que em português seria modelagem do conhecimento da construção, né? Então, diferentemente do AutoCAD, eu acho até que vocês já escutaram isso várias vezes, o AutoCAD é uma prancheta, você faz desenhos, mas aqueles desenhos são apenas linhas num papel. Elas não carregam mais informações do que aquilo. E se você não souber interpretar aquela linha determinada ou aquele ponto determinado, você pode ficar às cegas porque você não tem outras informações. Já no BIM, a gente tem a possibilidade de ter informações compatibilizadas em todas as plantas, informações extras sobre a padronização de um determinado elemento dentro do nosso projeto, como por exemplo uma janela ou uma porta, e a gente vai ver isso durante essas aulas, tá? Inicialmente, quando a gente abre o Revit, assim que a gente inicia a ferramenta, a gente vai ter essa tela que a gente está agora. A gente tem aqui já alguns projetos que eles vêm como amostra, assim que você instala esses projetos, eles já vêm aqui junto do Revit, tá? Para caso vocês precisem pegar alguma referência, como é que foi feito aqui um projeto hidráulico, então quero ver como é que é um projeto elétrico feito no Revit. Então ele já dá essa opção aqui para a gente. E também aparecem algumas famílias de objetos, que a gente vai estudar mais para frente também, como editar, como criar as nossas próprias famílias, como mexer nos elementos dentro de uma família, tá? Nos itens dentro de uma família, ok? E aqui um projetinho para estudos de um curso que eu fiz de Revit com um instrutor certificado da Autodesk, e a gente também vai utilizar essa amostra de projeto aqui nas nossas aulas, porque além de ser bastante completa essa amostra, ela também é leve quando comparada com outros arquivos, com outros exemplos que a gente poderia estar utilizando. E o Revit ele é bem pesado, se você não tiver uma máquina que tenha pelo menos, assim, eu, né, até comentei com vocês, no momento eu estou sem placa de vídeo, então tem umas coisas aqui que fica inviável de fazer, renderizar, nem pensar, mas eu tenho 16 GB de RAM, então ele consegue rodar o Revit direitinho, ele consegue eu consigo trabalhar tranquilo com o Revit, mas algumas coisas, quando vai para renderização, para a parte do 3D, eu prefiro esperar a placa chegar, tá? Mas já está chegando semana que vem, se Deus quiser, vai até ficar mais rápido aqui os processos. Enfim, continuando, eu vou passar essa amostra de projeto aqui para vocês, tá bom? E aqui, ó, a gente tem alguns botões, né, para a gente poder trabalhar com os nossos modelos, com os nossos projetos ou com famílias, que são esses conjuntos de elementos aqui, tá? Inicialmente, vamos trabalhar direto na amostra de projeto, nessa aula de hoje, e na próxima aula a gente vai criar um modelo novo e fazer um projetinho do zero. Vamos pegar uma planta que foi feita em AutoCAD, né, um modelo que está plotado em um PDF e vamos transformar esse modelo plotado em um modelo BIM utilizando o Revit, ok? Então vamos lá iniciar pelo nosso arquivo amostra de projeto. Então, assim que a gente abre, ele já está aqui na planta de piso do nível térreo, entry level, né, o nível da entrada, tá, o nível da entrada, mas ele tem aqui outras vistas, tá? Deixa eu minimizar aqui tudo, ó. Isso aqui é o nosso navegador de projeto, ok? Então aqui dentro vão estar todas as vistas, todos os cortes, todas as distribuições em 3D também. Olha só, se eu clicar aqui em 3D, ó, ele já mostra para a gente aqui o nosso arquivo. Esse aqui é o arquivo que a gente vai trabalhar, que a gente vai fazer alguns estudos, tá? A gente não vai alterar nada de definitivo nesse arquivo, a gente vai apenas ver como é que ele se comporta, como é que os elementos se comportam, como é que eu altero algumas coisas, tá? A gente não vai mover, por exemplo,
vamos sumir com um pedaço do bloco, não, mas a gente vai mexer nas portas, nas janelas, nas cadeiras, tá. E na nossa próxima aula, sim, a gente começa a fazer um projetinho do zero, uma coisinha pequena, né, não desse tamanho aqui, mas um projetinho do zero, ok? Vamos agora conhecer a interface do Revit e o que é que cada botãozinho desse aqui faz. Aqui no início, ó, a gente vai ter um botão do início, né, que se a gente clicar, a gente volta para a tela de seleção de projetos. Ao lado dele nós vamos ter o botão de abrir, o botão de salvar. Aqui a gente vai ter um botão de sincronizar e modificar configurações, caso a gente estivesse trabalhando aí com uma outra pessoa em um outro lugar, os dois editando a mesma coisa, a gente poderia fazer aqui uma sincronização com o arquivo principal. Aqui a gente vai ter o desfazer e o fazer, imprimir, PDF para a gente poder exportar um PDF com o nosso projeto, ativar os controles de cota, medir entre duas referências, inserir uma cota alinhada, identificar categorias, inserir texto, vista 3D padrão, e a gente pode mexer nisso aqui, a gente pode desativar ou ativar algum desses botões aqui. Por exemplo, professor, eu não quero mais esse botão da vista 3D padrão. Então basta você vir aqui e desmarcar, deseleciona, tá bom? Aí ela para de aparecer, tá certo? A gente vai ter aqui também um botão para criar cortes, um botão para a gente alternar entre linhas grossas e finas, e vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Fechar vistas inativas, vistas que você não mexe há algum tempo, ele vai e fecha, tá certo? Ajuda muito quando você está com um projeto grande e você nem sabe mais quantas abas você abriu, você pode utilizar esse botão aqui para dar uma limpada no seu ambiente de trabalho. Aqui abaixo a gente vai ter as abas, né, ó, aba arquitetura, estrutura, aço, pré-moldado, sistemas, inserir, anotar, analisar, massa e terreno, colaborar, vista, gerenciar, complementos e modificar. Cada uma dessas abas é composta por painéis. Então aqui, por exemplo, na aba modificar, a gente vai ter o painel de criar. E dentro do painel de criar, nós vamos ter comandos. Aqui, por exemplo, criar grupo, criar montagem, criar peças, tá bom? Então, para cada aba dessa daqui, a gente vai ter algumas subdivisões que a gente chama de painéis, por exemplo, aqui o painel construir, que tem vários comandos para a gente inserir esses elementos, como parede, porta, janela e etc. Nós também podemos diminuir o espaço que é ocupado por essas abas. Basta que a gente clique aqui nesse botão de minimizar. Daí ele vai pegar os nossos painéis e vai diminuir. Aqui, por exemplo, modelo. Não, vamos ver o construir. Ó. Construir, ele está aqui com o painel e todos os comandos à mostra, né? Na hora que a gente clica, ele diminui o espaço que é utilizado e todos os comandos eles agora ficaram embutidos dentro de uma figurinha que representa esse painel. A mesma coisa aqui com os outros, ó, circulação, modelo, ambiente, etc. Tá? Se a gente clicar mais uma vez, ele some com a figurinha e deixa só o nome do painel. Então já economiza um pouco mais de espaço para a gente. E se a gente quiser voltar ao normal, é só a gente clicar mais duas vezes aqui, tá? Então, ó, clica aqui uma vez, ele dá uma diminuída, clica mais uma vez, ele diminui mais ainda. Se a gente clicar uma terceira vez, ele fica totalmente escondido e clicando mais uma vez, ela volta a aparecer no tamanho completo. Mas professor, eu não quero esconder completamente esses meus painéis, eu não quero esconder completamente, eu quero esconder só o que eu não vou usar. Então você pode vir aqui e, por exemplo, dizer: "Ah, eu vou utilizar aqui a construção de paredes", né. Então eu vou pegar aqui o construir e vou puxar ele aqui para baixo. Ele agora está destacado no nosso projeto, a gente pode ficar utilizando esse painel construir e a gente diminui os outros, olha só. Diminuímos aqui o que a gente não vai utilizar e ficamos aqui com as ferramentas que a gente vai estar utilizando de fato e economiza bastante do nosso espaço. Se a gente quiser recolocar isso aqui, ele só cabe, ele só entra no mesmo lugar dele, que é aqui, né, dentro da aba arquitetura. Por exemplo, se a gente tentar jogar essa aba construir dentro de estrutura, ela não vai, ó. Cadê ela? Não apareceu. Olha, professor, mas ela sumiu dali também. Então onde é que ela está? Ela está onde ela deveria estar. Vem aqui em arquitetura, tá certo?
Então a gente tem essa possibilidade de destacar algum desses painéis para ficar na nossa área de trabalho, enquanto a gente esconde o resto que não está sendo utilizado. Já deu para perceber aqui que a interface ela é muito parecida com a de outros produtos da Autodesk, como o próprio AutoCAD, apesar de ter algumas diferenças fundamentais, né, como por exemplo a nossa barra aqui de navegador de projetos, né, a nossa árvore de informações, nossa árvore de plantas aqui que a gente pode selecionar, tá? Que a gente pode navegar entre as plantas do nosso projeto. Mas, e aí? Onde é que está o tal do BIM? O senhor apresentou aí como é que mexe, onde é que bota uma coisa, onde é que bota outra, mas eu ainda não estou entendendo onde é que está o BIM. Então vamos lá, pegar aqui como exemplo essa portinha bem aqui. Se a gente clicar nela, ela vai ficar aqui selecionada, já deu todas as cotas de posicionamento e de dimensões também, certo? E quando a gente vem aqui para nossa planta baixa, se a gente olhar lá no cantinho, dá para ver que tem uma coisa lá que está marcada, né? Que está numa corzinha diferente do resto da planta. Se a gente der um zoom, o que é que a gente vai encontrar? Vamos encontrar uma porta chamada de porta 132B, está aqui a referência dela. Então, quando a gente trabalha com o BIM, a gente tem essa facilidade, a gente pode selecionar um objeto em uma vista e esse objeto ele é único no projeto inteiro. E não importa qual seja a vista que você for trabalhar, o objeto ele é um só. Além disso, além dela aparecer no 3D e ela aparecer nas plantas também, nas plantas baixas, ela aparece aqui, ó, na tabela de quantidades. Aqui no caso, como é uma porta, a gente vai ter aqui Door Schedule, né? Onde a gente vai clicar duas vezes e ele vai mostrar para a gente aqui todas as portas que tem no projeto, com o nome de cada uma, né? A referência delas aqui, ó, 101A, tal, tal, tal. Aquela que a gente está olhando ali é a 132B. Tá aqui ela, ó, 132B. Ela tem 915 de largura por 2134 de altura. E não tem mais nenhuma outra característica registrada aqui. Algumas dessas portas, ó, elas têm aqui uma característica de tempo, né? Fire rating, né? Ela vai ter aqui uma característica de porta corta-fogo, né? Ela vai resistir aqui a 20 minutos de incêndio, tá bom? E isso são coisas que a gente pode alterar. Opa, agora não. Isso são coisas que a gente pode alterar na tabela de propriedades de um elemento. Então, nesse momento, ó, eu cliquei fora aqui, porque apareceu aquela caixa para salvar e eu não quis salvar. Então, eu cliquei fora, ele tirou minha seleção. Tirando a seleção, se eu clicar em propriedades, ele vai me mostrar as propriedades da planta de piso. Se eu clicar novamente aqui e selecionar a porta, ele agora vai me mostrar as propriedades da porta. Nessa caixa, a gente vai ter a seleção da família a qual esse objeto pertence. Então, a gente tem aqui várias famílias, olha só. No nosso caso aqui, ela é a M Single Flush, está aqui. E dessa M Single Flush, dessa família M Single Flush, a gente tem vários tipos de porta, tá bom? Essa porta que a gente está utilizando aqui, como exemplo, é a 132B, que é uma de 915 por 2134. Existe uma outra porta com as mesmas dimensões, só que com característica de ser porta corta-fogo, tá? Então essa daqui é a nossa porta 132B. Professor, beleza. Tá aqui todos os tamanhos de porta, mas eu tenho uma porta que ela é diferente, é de um tamanho diferente. Como é que eu faço para colocar ela aí dentro? Então a gente vai ter que ir em editar algum desses elementos aqui e fazer algumas alterações, tá? A gente tem também aqui outras famílias e a gente pode fazer isso com qualquer uma dessas famílias. Notem que todas as famílias representam uma porta um pouquinho diferente uma da outra, como essa daqui, por exemplo, que é toda de vidro, né? Então, se a gente sair aqui, ó, vamos manter M Single Flush, só que eu quero uma porta de um tamanho diferente. Então eu venho aqui em editar tipo. Aqui em editar tipo, eu vou ter várias dimensões que são dessa porta, né? E aí a gente pode alterar aqui direto nessas dimensões. Só que isso não é muito indicado, porque senão a gente vai acabar mexendo naquela família ali. Então, o que é melhor da gente fazer no lugar da gente alterar aqui a revelia?
é melhor a gente vir aqui em duplicar. E aí, digamos que eu quero, por exemplo, uma porta que tenha 2,5 metros. Porta bem grande, né? E 1,10 m de largura. Então, criei essa porta, né? Mudei aqui o nome, mas eu não mudei aqui ainda, né? Então, eu tenho que vir aqui e mudar. Olha só, a altura dela eu coloquei 2.500, enquanto a largura eu coloquei 1.100. Agora a gente vem aqui em aplicar para salvar as alterações e depois a gente aperta em OK. Assim que a gente apertar em OK, ela já atualizou aqui sozinha. Já virou uma porta bem maior, né? Já dá para ver aqui que ela está diferente. Vamos voltar lá no 3D. Olha só, ela já ficou maior aqui também, tá? Então ela atualizou aqui também. Se a gente vier aqui no nosso Door Schedule, cadê ela? 132B, olha aí, ó. 1.100, 2.500. Então a alteração que eu fiz lá, ela já serviu para alterar em todos os lugares. A mesma coisa se eu selecionasse ela aqui e deletasse essa porta. Se eu deletei a porta, lá no 3D ela também sumiu. E aqui no Door Schedule, ela também não existe mais, ó. Era a 132B, não tem mais aqui, tá? Então, isso aqui é o que é legal da gente trabalhar com ferramentas BIM, porque você altera em um objeto e onde esse objeto estiver instanciado, qualquer local onde ele estiver instanciado, ele vai alterar automaticamente, tá bom? Então, aqui eu fiz um delete, né? Só que eu quero desfazer esse delete. O Revit ele é cheio de atalhos que a gente pode utilizar para facilitar o nosso trabalho e deixar ele mais rápido. Esse é um atalho bem comum que a gente utiliza também no Windows, é o Ctrl Z. Então, se você dá um Ctrl Z, ela desfaz. Olha só, vou desfazer de novo para desfazer as alterações que a gente tinha feito de tamanho. Quando eu desfiz as alterações de tamanho aqui, ela já voltou para o tamanho normal aqui. Ela voltou aqui também para o tamanho normal dela, né? Porque primeiro eu desfiz o delete, ela voltou a aparecer. Depois eu desfiz a alteração de tamanho, ela voltou para o tamanho normal. Tá ok? Outro atalho muito bom, né? Muito útil, é o de Zoom All. Você digita Z, A, e ele já faz o enquadramento da planta para a gente na tela. Vamos mexer em algumas outras coisas aqui desse projeto. A gente voltar aqui no 3D. Notem que ele não está mais naquela posição que eu deixei, né? Mas eu posso voltar para ela, porque eu tinha travado ele naquela posição. Esse aqui é o nosso View Cube, eu vou até falar logo dele também. Nosso View Cube, que a gente pode controlar as nossas vistas aqui. Por exemplo, se eu quiser ver a vista lateral direita, é essa vista aqui, ó. Ele já mostra para a gente aqui a vista lateral direita. Se eu quiser ver a vista posterior, né? A parte de trás aqui, olha ela aí, ó. Tá? O que eu estou fazendo aqui é fazer uma rotação. Para fazer essa rotação, eu já expliquei para vocês, segura o Shift, aperta o botão direito do mouse e aí vocês movimentam para onde vocês quiserem rodar e percebam que o cubo ele acompanha, tá? Esse cubo aqui ele é muito bom para a gente se referenciar. Por exemplo, se eu quiser ver essa parte aqui da frente, ó, frontal, ele já me joga lá na parte frontal. É só dar um zoom e começar a trabalhar aqui. A gente pode até dar uma mexidinha aqui, tá? Uma rotacionadazinha aqui. E ele tem várias funções que a gente pode explorar, como por exemplo, a gente pode setar uma vista como a nossa vista de trabalho principal. Eu já havia setado essa vista aqui, que era a nossa vista da porta que a gente está trabalhando, né? Então, como é que eu faço isso? Nesse caso, eu já estou na posição, né, no posicionamento correto, clico com o botão direito, definir vista atual como a principal. Se a gente quisesse ver outro lugar, sei lá, vamos aqui para o outro lado, onde tem aqui esse refeitório aqui, ó. Pronto. Olhando aqui para o refeitório, dá uma rotacionadazinha aqui, um zoom. A gente vai vir aqui, clica em qualquer lugar do cubo, definir vista, opa, definir vista atual como a principal. Cliquei. Agora eu posso dar uma doida aqui, girar o bicho. Meu Deus, me perdi. Onde é que eu estava trabalhando? Clica aqui na casinha. Ele está demorando um pouquinho aqui, mas foi, né? Ó, voltou lá
para a nossa vista principal que a gente tinha setado, tá? A gente tem aqui também outras opções, como ir para o início, que é a mesma coisa dessa casinha aqui que eu estou clicando para vir para essa tela aqui, né, para essa vista que eu setei com a minha vista principal. A gente pode também salvar vista. Notem que aqui do lado, no nosso navegador de projeto, a gente tem as vistas 3D. Inclusive, estamos trabalhando agora nessa aqui, 3D, tá? Então, se a gente clicar aqui e clicar em, cadê? Salvar vista. E criar, por exemplo, essa vista com o nome ortogonal 3D1, ela passa a aparecer aqui, ó. Tá certo? Então, a gente tem também essa possibilidade aí de salvar uma vista, até para utilizar depois, tá? Como, por exemplo, a gente poderia... Ah, deletei. E a bicha sumiu total. Eita, professor, só clicou 3D e ela perdeu aquelas propriedades, né? Não, é só uma forma de exibição. Aí a gente vem aqui embaixo, ó, no estilo visual e coloca em cores consistentes. Como a gente também já tinha setado aquela vista como a nossa principal, então basta que a gente clique aqui na casinha que ele vai para lá de novo. O meu aqui que tá meio devagar, mas tá aí, foi. Então tá aqui, ó, na nossa vista que a gente já tinha setado também, tá? Outra coisa que a gente pode fazer aqui também é mudar o direcionamento das nossas vistas. Olha só, essa daqui é a minha vista esquerda, tá? Clicando nela aqui. Vai, fia. Pronto. Essa daqui é a minha vista lateral esquerda, tá? E a minha frente é essa aqui, olha só, frontal. Tá vendo aqui, ó, frontal. Se eu clicar, ele vai me mostrar a vista frontal. Só que por algum motivo, digamos aí que eu não quero mais que essa seja a minha vista frontal. Então eu posso vir aqui, definir frente para a vista, vamos colocar agora para o leste. Então olhem que já mudou tudo, ó. Antes, onde era frontal, agora é a nossa vista lateral esquerda. E a nossa vista frontal é essa aqui, que agora aponta para o leste, tá bom? Então aqui a gente tem o norte, ó, pro lado de cá. Se a gente vier aqui e colocar definir frente para a vista norte, ele já mudou de novo, a esquerda, aí a frontal ficou sendo essa daqui, tá bom? Professor, agora eu quero voltar, não preciso mais disso aí. Então você vem aqui e clica em reinicializar frente, tá? Então na hora que a gente clica em reinicializar frente, ó, ela já alterou aqui, ó, direita, e aí agora a nossa vista frontal voltou a ser aquela que tem os estacionamentos, tá bom? Essa aqui agora é a nossa vista frontal. Vamos ver aqui. A gente tem também aqui, ó, algumas opções que a gente pode utilizar para configurar melhor o nosso ViewCube. A gente pode, inclusive, deixar de exibir o ViewCube, tá? Se a gente não quiser trabalhar com ele. Mas então, a gente tem aqui, ó, exibir em todas as vistas 3D, ou então somente na vista ativa. Posição na tela, a gente pode mudar, colocar para baixo, colocar para a esquerda, colocar para direita, para esquerda inferior, né? Vou deixar ela aqui, que é melhor de trabalhar. O tamanho, o meu aqui está automático, ele ajusta ao tamanho do meu computador, do meu monitor. Mas eu posso colocar, por exemplo, grande. Se eu apertar OK, olha só, ele fica enorme aqui, tá? Dependendo da pessoa, pode achar até melhor para poder manipular aí o ViewCube. Então eu vou colocar ele aqui no automático mesmo e eu vou deixar de dar um OK primeiro. E eu vou deixar de exibir o ViewCube. Então se por algum motivo você tirou ele aí, ele veio aqui para essa barrinha que fica abaixo dele, que a gente chama de barra de navegação. E se a gente quiser reexibir ele, é só a gente clicar aqui que ele volta para o lugar. Uma outra ferramenta interessante que tem na barra de navegação é esse círculo de navegação aqui, ó. Se a gente clicar nele, e deixa eu dar um zoom out, a gente pode manipular a nossa visualização aqui utilizando esse círculozinho. Então, por exemplo, se a gente clicar aqui em Pan, de panorâmica, ó, a gente já consegue fazer esse movimento aqui lateral, que é como se fosse uma panorâmica. Se a gente clicar em órbita,
né? Clica, segura, aí a gente já pode girar ele aqui para fazer uma rotação. Se a gente clica em zoom, lembrando, clicar com o botão esquerdo e segurar, e avança para frente, ele dá zoom in, para trás ele dá zoom out. Aí aqui, se a gente clicar em rebobinar, ele vai mostrar todas as vistas que eu já setei, que eu já passei algum tempo nelas aqui, tá? Então, olha aí, ó. Posso voltar aqui e fazer uma retrospectiva de tudo que eu mexi no meu desenho. A gente tem aqui também outras opções, né? Olhar, ele vai subir e descer, como se fosse simulando a angulação de o olhar de um ser humano, né? Para cima e para baixo, a gente sobe, a gente desce aqui, ele sobe ou desce a nossa planta também, a nossa visualização. Navegar, ó, se a gente clicar aqui, ela não tá disponível agora, enfim. Ok, enfim, ferramenta navegar exige projeção em perspectiva, mas a gente não está em perspectiva, então deixa ela aí. Então, centro, ó, se a gente clicar aqui em centro, a gente pode setar um centro diferente. Vamos dizer que eu quero que essa árvore aqui seja o meu centro. Então, cliquei, centro é aqui, tá? Então, se a gente vier aqui em órbita, ó, órbita, a gente vai girar em torno dessa árvorezinha aí, tá bom? Ó, girando aqui em torno da árvore. Então, dependendo do que você está fazendo, se você está só olhando o projeto, algumas vezes essa ferramenta aqui é mais interessante até mesmo do que o próprio cubo, tá? Então, vou desativar ela aqui, vou clicar aqui na nossa vista principal que a gente tinha setado, olha ela aí, vai de novo aqui, tá? Então, nossa vista principal que a gente já tinha setado aí. E vamos mexer mais um pouquinho aqui em outros elementos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nessas janelas. Ó. A gente não mexeu ainda, não fez nada com as janelas, vamos dar uma olhadinha nelas. É o mesmo princípio das portas, tá? Eu clico numa janela, essa janela aqui ela é um objeto. Esse objeto, ele, em suas propriedades, a gente pode editar a família dele. Então aqui no caso, só tem uma família cadastrada, que é essa mFixed. E aí tem vários tipos diferentes. Se eu alterar aqui um tipo, ó, ele já alterou só dessa janela aqui. Ele não vai alterar de todas as janelas, porque eu só estou com essa selecionada. Mas se eu quisesse que ele alterasse em todas as janelas, eu clico aqui com o botão direito, selecionar todas as instâncias. Aí eu tenho a opção de visíveis na vista, então só isso que eu estou vendo aqui vai ser selecionado. E eu também tenho a opção de selecionar em todo o projeto ou selecionar em todo o projeto, incluindo em legendas. Quando a gente faz isso, independente de se eu estou vendo ou não aquele objeto janela, se ele está em uma outra vista, em uma outra lateral do prédio, algo que eu não consigo ver aqui, nessa vista que está disposta na minha tela, ele vai alterar automaticamente, porque eu já selecionei todos aqueles objetos no projeto, tá? E aqui a gente vai ter, ó, a altura do peitoril, aqui está 1.100. Podemos alterar isso aqui, vamos colocar aqui 1.000 milímetros, né? Ó. Então, colocando 1.000 milímetros, notem que todas as janelas diminuíram aqui, o peitoril ficou de 1 metro, tá bom? Então é isso, pessoal. Aqui a gente já viu como manipular os nossos projetos, né? Como navegar através dos nossos projetos. Vamos dar mais uma olhadinha aqui nas opções que a gente tem no botão direito, quando a gente clica em algum objeto desses, né? Vou voltar aqui para as janelas. Clicando aqui com o botão direito, a gente tem várias opções aqui, né? Podemos criar similar, editar família, selecionar em todas as instâncias, como a gente acabou de fazer, podemos excluir esse objeto, tá? Enfim, aqui são outras opções aqui que a gente vai explorando aí conforme a gente for utilizando, conforme a gente for fazendo as nossas próximas aulas. E lembrando que essa aula de hoje, né, essa primeira aula, é mais para apresentar a vocês a ferramenta, as possibilidades, como é que a gente gira para um lado, gira para o outro, como é que eu mostro as minhas telas. Inclusive, eu já estava até esquecendo aqui uma coisinha. A gente está com 4 telas abertas aqui, né? E nem sempre é legal a gente ficar trabalhando com essas 4 telas. Então, né, é, mudando uma para outra aqui em cima. Fica mais interessante se a gente vê isso aqui tudo
divididinho, uma lado a lado da outra. Então a gente pode aqui vir em vista e clicar em vistas lado a lado. Se a gente vier aqui de novo, dá para ver que tem um WT, né? Esse WT é o atalho para que a gente faça as vistas ficarem assim lado a lado. E da mesma forma que tem um atalho para deixar assim, tem um atalho para voltar ao normal, que é o contrário, é o TW. Então botou TW, ele volta para as nossas vistas normais, bota WT, ele divide aqui as nossas vistas, tá? E lembrando que se a gente clicar aí o zoom out, né, ele vai e já reenquadra todas as nossas vistas para que a gente possa trabalhar com elas, visualizando elas no enquadramento correto, tá bom? Então, vou voltar aqui, TW, ZA, mostrou aqui pra gente novamente. E o que foi que a gente não viu ainda? Aqui por baixo, né, a gente ainda não mexeu muito. Tá, olha só, aqui a gente vai ter algumas outras ferramentas também para a gente poder alterar o nosso projeto. Aqui a gente pode alterar a escala. Então, aqui a gente tem um desenho, né, nossa planta. E nessa planta a gente tem as marcações de corte, a gente tem aqui texto, a gente tem as tags indicando qual elemento é esse aqui, e tudo isso tem um tamanho, né? Esses tamanhos aqui, eles estão proporcionais a uma escala 1 para 100. Se eu clicar, por exemplo, na escala de 1 para 200, foi o que aconteceu. Eita, professor, ficou maior o texto. Não, o texto não ficou maior. Foi a imagem que ficou menor. Só que ele sempre vai manter a proporção para que fique mais fácil da gente trabalhar. Então, se a gente clicar aqui, por exemplo, ó, em 1 para 50, eita, professor, o texto ficou bem pequenininho. Não, não foi o texto que ficou pequeno. Foi a planta que ficou grande. Então, se você mandar plotar isso aqui, esse texto vai sair do mesmo tamanho. Tanto faz, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 25, 50 e etc. O texto vai estar sempre do mesmo tamanho, né? Mas aí a imagem por trás, né, a nossa planta, ela muda para mais ou para menos, ela diminui ou aumenta de tamanho, enquanto o texto vai estar sempre do tamanho correto para que a gente possa fazer a leitura. Aqui a gente vai ter também, ó, o nível de detalhamento. Então, nesse caso aqui, a gente está com um nível de detalhamento médio. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver, ó. Nível de detalhamento médio. Se a gente colocar aqui nível de detalhamento baixo, ó, notem que as linhas já ficaram um pouco mais simples, né? Ó, já não tem aqui algum preenchimento que elas tinham, ó. Médio, elas agora aqui já estão mais grossas, né? Ela já tem mais detalhes aqui. E se a gente colocar em detalhamento alto, opa, aqui não mudou muita coisa porque não tinha detalhe escondido. Mas olha só para cá, ó. Vamos ver aqui se já tá, para a gente ver alguma diferença. Ó, aqui ela já tinha uns detalhezinhos a mais, né? Tá vendo, ó? Na verdade não, também não mudou nada não. Mas do baixo para o médio, nesse desenho aqui, está fazendo alguma diferença. Enfim, quando vocês estiverem desenhando, vocês podem selecionar o nível de detalhamento e para que um determinado detalhe só apareça em um detalhamento maior ou em um detalhamento menor, né? Então aqui, detalhamento alto, a planta nem mudou tanta coisa, detalhamento baixo é onde a gente consegue ver aqui que fica realmente mais simplificado, porque esse exemplo aqui está usando mais só os detalhamentos baixo e médio, tá bom? E a gente vai ter aqui também, ó, no estilo visual. No nosso caso aqui, a gente está como linha oculta, mas a gente poderia colocar de outras formas. Vamos para o 3D, que fica mais fácil de visualizar. Eu tinha, né, até aberto aqui essa vista 3D novamente, e ela tinha vindo como estrutura de arame, né? Ela tinha vindo assim. Só que assim fica meio ruim para a gente trabalhar da forma como a gente estava trabalhando. Dependendo da disciplina, não é tão legal trabalhar com esse diagrama de arame. Mas se fosse, por exemplo, a parte estrutural, talvez já ficasse mais interessante, né? A gente pode voltar aqui para a linha oculta. Olha aí, já é aquele padrãozinho que a gente já costuma ver em projetos por aí, né? Inclusive nos isométricos que aparecem em projetos gerados com AutoCAD também, que as pessoas fazem, mas aí com aquela boa e velha prática de desenho, né? Para gerar o isométrico todo na mão. Podemos ter aqui também o sombreado, ele vai ter uma corzinha mais escura, né? Ele vai mostrar aqui a sombra dependendo do posicionamento da nossa planta.
E temos também aqui, ó, cores consistentes. Então ele tira as sombras, ele tira o sombreado, mas ele mantém aí cores uniformes para cada elemento, para facilitar também. Texturas, aí as texturas já ficam um pouquinho mais escuro, né? E realista. Gente, eu não vou clicar no realista. Acreditem, é bem realista, mas se eu clicar vai dar ruim aqui na nossa gravação, tá? Então eu vou só voltar aqui para cores consistentes, que para mim é mais interessante e mais leve também, tá bom? Então é isso. A gente tem aí várias possibilidades de manipulação do projeto. Na nossa próxima aula, a gente vai criar um projeto do zero, vamos fazer um projeto todinho desde a base e no final a gente vai gerar o quantitativo de materiais. A gente já tem aqui, né, uma listinha, tabelas de quantidades, etc. E a gente vai exportar isso aqui para poder ser trabalhado externo, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.